Na aula de hoje vamos falar sobre a ilustração nos livros infantis. Você já imaginou um livro infantil sem ilustrações? Não, né? Porque a ilustração nos livros infantis é muito importante, porque ele ajuda a contar as histórias também. Porque não é só as palavras, não é só as letras que contam a história, as imagens também ajudam a contar a história. As ilustrações deixam o texto mais divertido. A criança entende melhor quando ela vê uma imagem. Ó, vamos falar um pouco. Então, já que estamos falando de ilustração, vamos falar um pouquinho do ilustrador. O ilustrador é aquela pessoa que vai ilustrar a história, que vai ilustrar o livro. Ele faz ilustração para colocar na capa do livro e também dentro do livro, ajudando a contar a história. Aqui, nessa capa de livro, isso aqui é uma capa de livro, o nome do livro da história é Tem Alguém Indo Viajar. Reparem só na ilustração. Essa ilustração ajuda a entender um pouco, a falar sobre essa história, que duas pessoas com malas prontas para viajar. Vamos ver aqui, ó. Eu destaquei aqui a ilustradora Daphne Lambros. Ou seja, tem a pessoa que escreveu, a autora do livro, é a Danielle Zomer, e as ilustrações foram feitas por quem? Pela ilustradora Daphne Lambros. Eu sempre gosto de observar, quando eu pego um livro, observar quem é que fez as ilustrações, quem é o ilustrador dessa história. Então, o ilustrador tem um papel muito importante, porque ele ajuda a contar a história também, junto com o autor. Só que a história que ele conta, ele usando ilustrações, imagens. Ó, que história é essa? Você consegue adivinhar que história é essa olhando apenas essa ilustração? Então, essa história é a Branca de Neve. Todos conhecem. Só de você ver essa ilustração, você já sabe que se trata da história da Branca de Neve, né? Ou seja, a ilustração é muito importante porque ajuda a identificar a história. Ela fica marcada, a ilustração ajuda você marca mais a história para a criança. Ó, aqui temos uma ilustração. Ó, que título você daria para essa ilustração? Normalmente tem a história e o ilustrador faz uma ilustração para a história. Só que toda capa do livro tem a ilustração, mas também tem o título da história. E você olhando essa ilustração, que título você daria, né? Aí você pode pensar aí, é uma pergunta pessoal, você não precisa responder, mas qual título você daria? E agora, falamos sobre a ilustração, sobre a importância dela para ajudar a contar a história. Aqui nós temos uma história, a galinha cor-de-rosa. O que você vai fazer? Você vai fazer uma ilustração para ajudar a contar essa história de uma forma mais divertida. Vamos ler a história? A galinha cor-de-rosa era uma galinha cor-de-rosa. Então você já pode imaginar como é que vai ser essa ilustração. A galinha vai ser que cor? Cor-de-rosa. A história já ajuda ali o ilustrador a pensar como vai ser o personagem, de que forma, de que cor que vai ser esse personagem. No caso aqui, o personagem nós sabemos que é uma galinha. Então, quando o ilustrador lê a história, ele já imagina qual ilustração que eu vou fazer para contar essa história. Aí a própria história já dá dicas para ele criar essa ilustração. Então, aqui, era uma galinha cor-de-rosa, metida a chique. Toda orgulhosa, aqui está as características dessa galinha. Que detestava pisar no chão, cheio de lama do galinheiro. Ela ficava no alto do poleiro e quando saía do lugar, batia as asas para voar, mas seus pés acabavam na lama. Aí armava o maior chilique, cacarejava, bicava o galo e depois, com um ar de rainha,
lavava os pés em uma pocinha. Aqui tá a história e vocês vão ler a história e a partir da história você vai criar uma ilustração para ela. Aí a história já dá todas as dicas de como vai ser essa ilustração. Bom trabalho a todos!